Presta atenção, João capítulo 16, do 5 em diante. Qual é a missão do Espírito Santo? Vamos ler com a ajuda de Deus em nome de Jesus. Diz assim: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém o quê? Vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça, do juízo. Vamos ler de novo? Quando o Espírito Santo que vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Coloca a mão sobre a Bíblia e fecha os olhos. Pai, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos aprender de ti. Nos ensina, nos exorta, nos corrija, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Quais são as três funções do Espírito Santo? Convencer quem? Você aponta o dedinho para você assim, ó, faz assim, ó. Aponta o dedo para você. O Espírito Santo quer convencer quem do pecado? Você, eu. Você está compreendendo? Então a primeira proposta, o primeiro passo do Espírito Santo, quando ele vai usar o servo dele, seja eu pregando, seja qualquer pastor, seja você falando de Deus para alguém, é convencer você do quê? Do pecado. Então quando uma pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, quando ela aceita Jesus, logo ela começa a ver os erros dela. Satanás, ele quer copiar o Espírito Santo. Quando uma pessoa entra na igreja, Satanás expõe o pecado dela na cara dela. Por exemplo, se o pastor for pregar sobre bebida alcoólica para alguém que bebe, logo o diabo vai jogar na cara da pessoa, tá vendo? Ah lá, está dando direta para você. Sim ou não? Se o pastor fala de dízimo, de oferta, de qualquer coisa, o diabo logo vai falar, tá vendo? Está dando direta para você. Ah lá, tá vendo? Tá isso. Ah lá, tá vendo? Você não pode vir aqui porque ele fala disso. Você não pode vir aqui porque disso. Quem está compreendendo? O diabo, ele quer induzir a pessoa, ele quer fazer você ficar envergonhado e deixar Deus. Mas o Espírito Santo, ele traz você um arrependimento para que você se achegue a Deus. Amém? Toda mensagem, toda palavra de Deus pregada no púlpito tem que trazer para o povo de Deus arrependimento. Tem que trazer para o povo arrependimento. Toda mensagem pregada tem que fazer o povo pensar e mudar. Quantas pessoas olha, até chora na igreja, eu amo o Senhor Jesus, e canta, oh, aleluia. Aí chega na casa, meu irmão, bênção de lá, milagre daqui, milagre de lá. O camarada traindo a esposa, bebendo, prostituindo, vivendo no inferno, magoado com os outros, fica ali dando, pulando, rodopiando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e nada de Deus. Lembra que a Bíblia diz que um coração quebrantado Deus não resistirá? Seu filho vem e pede, pai, eu quero doce, você não tem dinheiro. Pai, eu quero doce, quero doce, quero doce, quero doce, quero doce, quero doce. Daqui a pouco faz aquela cara de cachorro que eu quero da mudança. Quando a criança fica tristinho, o que o pai faz? Ele corta o coração. Por isso tem que mandar vazar logo. Vaza logo, você fica olhando muito, você cede. Sim ou não? Você não resiste. É o que a Bíblia diz. Quando uma pessoa se arrepende do fundo do coração, o semblante dela faz o quê? Cai. Ela não se sente um lixo, mas ela fala, pai, eu pequei. Lembra do jovem rico? Pai, eu pequei. Você está compreendendo? Mas olha, quando o Espírito Santo entra dentro do coração da pessoa, a pessoa se arrepende, ela fala assim, ela confessa os seus pecados, e ela diz assim, ó, voltarei para junto do meu Pai. Uma pessoa que ouve uma palavra de Deus sobre arrependimento, que Deus mostra na palavra que ela está errada em algum ponto, e ela fica brava com o pastor, brava com a igreja, quando o Espírito Santo não entrou dentro dela, porque ela não deixou, ela deixa Deus, ela abandona a igreja, ela abandona, por quê? Porque ela não quer mudar, porque ela não deu espaço para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele te traz para perto de Deus, o diabo ele tira você da presença de Deus, amém? É o efeito oposto.
Então qual é o primeiro passo do Espírito Santo? Convencer eu e você o quê? Do pecado. Amém? Está cheio de lorota aí fora. Você anda na rua, o cara fala, você, Deus mandou dizer que Deus vai te honrar, que Deus te ama, que Deus não sei o quê, que Deus não sei o quê. Você fala, irmão, vai orar. Alguém precisa falar para mim que Deus me ama? Olha para a cruz. Alguém precisa falar que Deus quer me salvar? Olha para a cruz. Você está entendendo? Deus precisa dar um sinal para mostrar que Ele está na minha vida? Olhe para a cruz. O sinal está ali, ó. O sacrifício vivo é o sinal que Ele nos ama, que Ele está na minha vida e que Ele vai mudar a história. Amém? Sim ou não? Se eu chegar e falar assim para o irmão, eu estou dando direta, porque o fulano está dando direta, não, meu irmão. É só você que está vacilando mesmo. Porque quem não deve, não. Amém? Primeiro passo do Espírito Santo é convencer eu e você o quê? Então quando alguém vem falar, pregar a palavra, quando alguém vem falar alguma coisa para você, logo você vem fazer o quê? Assimilar. Eu estava vendo a missionária estava fazendo uma pregação um tempo atrás de um pregador, pregava maravilhosamente bem, colocava eu no chinelo. Eu falei, Rafael, o cara prega bonito, fala bonito, não é que eu dou tudo errado, fala errado, às vezes vai ler, é tudo errado. E não, o cara pregava muito, igreja. Só que uma coisa que ele falou, eu já vou, peraí. Quem está compreendendo? Ele disse, não, a pessoa pode ter a própria vida assim. Esse negócio de se matou. A pessoa se mata porque não sabe que vai se matar. Não, a pessoa tira a vida dele porque não sabe. Deus vai perdoar todo mundo. Deus não sei o que, Deus não sei o que. A pessoa fala, mas não está na vida, não está. Aquilo me incomodou. E eu sou daquele não é bem assim. Quem está compreendendo? Eu sei que por exemplo, o homem lá da cruz, ele estava agonizando. Ele teve tempo de se arrepender. Talvez alguém, no momento da agonia, fiel e justo, que é Jesus Cristo. E ele está à destra de Deus. O que é a destra de Deus? Jesus Cristo, nesse exato momento, está sentado à direita de Deus. E quando eu oro, e quando eu peço, e quando eu me arrependo, quando o Espírito Santo vem e me convence que eu estou em pecado, eu tenho um advogado que olha para o Pai e fala, Pai, o meu filho, Pai, nosso filho, vamos dizer assim, Pai, fulano, ciclano, pisou na bola, errou, falhou, mas se arrepende. Quando uma pessoa se arrepende, ela não faz mais. Quando a pessoa erra, depois erra de novo, não é arrependimento. Amém? E Deus não perdoa. Deus perdoa quando a pessoa deixa o pecado. Amém? É igual o camarada traz a esposa hoje, aí passa 2 dias, ele vai, ouve a palavra, eu me arrependi. Aí passa uma semana, aí eu tive uma quedinha de novo. Aí ele vai para a igreja, me arrependi. Aí passa uma semana, Deus me perdoa, você nem da primeira vez, porque Deus você não pode enganar. Quem está compreendendo? Não funciona bem assim não. Deus só perdoa quando você se arrepende do fundo do teu coração. Amém? Então, nós temos um advogado que é o quê? Não tem causa perdida para Jesus. Se a pessoa quiser mudar, Deus muda. O problema é que o ser humano não quer mudar. Porque muitas pessoas não vêm para a igreja. Orgulho, vergonha. Quantas pessoas vêm e falam para mim, pastor, eu estou vivendo no inferno, mas eu não vou na igreja lá porque eu falei tão mal de vocês para todo mundo. Fui nas outras igrejas, fiz tanto inferninho e hoje eu estou pagando a minha língua e eu estou precisando da oração. Porque realmente no fundo ainda não se arrependeu. Quem está compreendendo? Porque quando se arrepende, filho, a pessoa vai e faz. Porque a maioria só quer milagre. Pastor, vem na minha casa, pastor, vem na minha casa. Não, você quer mudar? Vai para a igreja. É assim. Por que a pessoa não vem para a igreja? Simplesmente porque alguma área da vida ela está plantando, ou adultério, ou bebida, ou está fazendo alguma coisa errada. Simples assim, simples assim. Amém? Mas mesmo assim, nós temos um advogado fiel que é quem? Se você se arrepender, igreja, ele vai te mudar, ele vai te limpar, ele vai te levantar. Mas para isso você tem que mudar como da água. Amém? É quem? Nós. Você deve buscar isso. Mas o Espírito Santo não pode habitar no tempo sujo. Se uma pessoa dentro da igreja, ela fala na linguagem dos anjos, e na casa dela ela fala palavrão, não é o Espírito Santo, é um demônio.
Se ela fala na linguagem dos anos dentro da igreja e na casa vive um inferno com o marido, não pode ver homem na rua, ou o homem não pode ver mulher na rua, vive com prostituição, pornografia, fuma, bebe, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não usa o tempo sujo, é fato. Amém? Pela árvore se conhece os frutos. Continuando. E ele convencerá o mundo do juízo. No 11, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está o quê? Quem é o príncipe desse mundo que Jesus disse? Quem é? O diabo. Ele já está julgado. Amém? Você pode mudar a sua história. Você está aqui ouvindo essa mensagem, mas no último dia, ou quando Jesus voltar, ou quando a gente passar dessa para melhor, aí então você vai ou vai com Jesus ou vai com Satanás. Por quê? Porque Satanás já foi julgado. Você e eu não foi. Mas a palavra de Deus diz das carnais, dívidas, necessidades, com o abandono de Deus. Porque eu vivo hoje o que eu plantei quando? Simplesmente assim. Tudo que você plantou hoje você vai colher. E sempre 100 vezes mais. Você está compreendendo? Ah, pastor, estou passando dificuldade. Ah, eu não tenho dinheiro, não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deus não é responsável por isso. O responsável somos nós. Quem está compreendendo? Você está compreendendo? Amém? Todo mundo quer ser abençoado, mas nem todo mundo quer sacrificar. E o reino do céu é somente para os vencedores e não para os derrotados. Amém? Amém, igreja? Amém. Romanos capítulo 8, rapidinho, eu vou ler mais 2 versículos e a gente encerra a palavra, para não me deter muito. Romanos 8. Romanos 8, 13. Diz assim: porque se viverem, vamos pegar do 12 em diante, que diz assim, ó, filhos e herdeiros. Você é filho de Deus? Romanos 8, Romanos fica antes de Coríntios também, 1 Coríntios, e depois de Atos do Apóstolo. Romanos 8, do 12 em diante diz assim: assim pois, irmãos, somos o que? Devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se viver pelo Espírito, mortificais os feitos do corpo da carne, certamente vivereis. Isso é espiritualmente. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha aqui para mim. Lembra que eu disse que o próprio Espírito Santo, ele mostra que você é filho de Deus. Agora, se você está tudo duvidoso, se você está aprontando, se você está errado, do 5 em diante diz assim: os deveres sociais. Seja a vossa vida, vamos pegar do 4 em diante, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Amém? Amém? Abençoado é o casamento sem mácula, sem mancha, sem adultério, sem prostituição, sem um monte de tipo de coisa. Amém? Lembrando que Deus vai julgar todos que cometem adultério, e aí vai. Amém? Continuando. Seja a vossa vida sem o que? Avareza, ganância. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma o que? Te deixarei, nem nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente
mente: o Senhor é o meu auxílio e não temerei, que me pode fazer o homem. Lembrai-vos, agora, os deveres espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam, falo como eu deixo de viver. Somente essas coisas de Apocalipse 21 vão levar as pessoas para o inferno, que é muito mais difícil de obedecer. Se eu chegar e mandar você vir de chapéu aqui, todo mundo vem. Mas se eu mandar você se converter, aí, meu irmão, é bem mais difícil. Se eu mandar você perdoar alguém que te fez mal, aí é muito mais difícil. Se eu mandar você perdoar o pai, a mãe, alguma pessoa dentro do teu trabalho que te fez mal, isso é muito mais difícil. Mas é isso que eu devo fazer. Quem está compreendendo? Então, só para encerrar, quais que são as 3 coisas que o Espírito Santo prega? A pregação tem que ser baseada nisso. Primeiro, convencer do pecado. A pregação tem que me convencer que eu tenho que mudar em alguma coisa. Ah, pastor, e se eu não estou pisando na bola e nada? Então amém. Mas a gente sempre está errando. Não vive no pecado, mas erra. Convencer da justiça, que eu preciso de Jesus. Eu preciso daquele advogado. Ah, na minha casa eu leio a Bíblia, eu oro, eu também vou me salvar. Só já falando assim já está errado. E convencer do juízo. O juízo vai vir para mim e para você. Agora, se eu estiver com Cristo Jesus e você também, você não passa pelo juízo. Mas aqueles que não estão em Cristo Jesus, meu irmão, só Deus para ter misericórdia. Amém? Quem está compreendendo? Quem compreendeu a palavra? Glorifica a Deus bem forte para Jesus.